Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. E nós estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância. Já está nos seguindo aí? Já se inscreveu no nosso canal? Se não, aproveite para se inscrever e acompanhar todas as nossas aulas. Nesta aula, nós vamos falar sobre o gênero crônica. Esse gênero textual que é tão gostoso de ler, que é tão gostoso para a gente conhecer novos personagens, novas histórias. Então, eu te convido para começarmos a aprender e conhecer um pouco mais sobre esse gênero. Coloquei uma aula aqui, um desafio aqui, ó. Você já pensou em escrever uma crônica? Vamos conhecer esse gênero e destravar o escritor que existe em você? Depois que você conhecer esse gênero, eu tenho certeza que você vai sentir vontade de escrever uma crônica. Até porque as crônicas são baseadas em acontecimentos do dia a dia, fatos comuns, corriqueiros, que podem acontecer com qualquer pessoa, né? Uma situação que você vive aí durante o dia, uma situação engraçada que aconteceu com você, com alguém da sua família, com um amigo seu, ou até mesmo uma situação que te fez refletir sobre alguma coisa, né? Você viveu uma situação que parou para ficar refletindo. Você pode escrever uma crônica, ou seja, um texto narrativo que relata esse acontecimento e que traz ali ou o humor ou a reflexão que você fez, né? E fazer um texto maravilhoso. Isso é uma crônica. É um texto narrativo curto, pequeno, breve, que traz uma situação do cotidiano, uma situação vivida no cotidiano, que seja engraçada ou reflexiva. Então vamos lá ver um pouquinho. A crônica é um gênero textual breve, geralmente veiculado em jornais, revistas ou blogs, que aborda fatos cotidianos que acontecem no nosso dia a dia, né? Com linguagem simples e muitas vezes uma linguagem mais pessoal. Ela pode ser humorística, com um tom leve e divertido. Existem muitas crônicas humorísticas muito boas. Ela pode ser reflexiva, que traz uma abordagem mais filosófica ou crítica. Ela é narrativa, ela conta uma história. E ela pode ser também poética, com uma linguagem mais lírica, né, trazendo elementos ali da poesia. A crônica é um gênero textual breve, geralmente veiculado em jornais, revistas ou blogs, que aborda fatos cotidianos com linguagem simples e muitas vezes pessoal. Então, vamos ver quais são essas características. Breves são textos curtos, diretos, né, que vão direto ao ponto, que não ficam enrolando para contar a história, que os personagens aparecem ali, mas eles são assim descritos de uma maneira mais rápida. Uma linguagem coloquial que às vezes pode ser bem informal, próxima do leitor. Tem cronista que prefere a linguagem um pouco mais formal, mas normalmente a linguagem é coloquial. Temas do cotidiano, focado em situações do dia a dia. Subjetividade, o cronista dá a sua visão, a sua opinião ou a sua visão pessoal ali dentro do texto. E muitas vezes a crônica pode ter um final surpreendente ou reflexivo. Às vezes termina com uma virada, né? Uma mudança no que vinha acontecendo ou trazendo uma moral da história. Então, quando nós formos fazer a leitura de uma crônica, vocês vão ver essas características direitinho. Então, aqui eu trouxe dois exemplos para nós reconhecermos os tipos de crônica humorística e reflexiva, mas depois eu vou trazer uma crônica inteira para fazermos a leitura. E aí vocês vão conhecer essas características. A crônica é um texto, vamos dizer, universal. Você cria uma crônica e ela pode ser lida aí daí muito tempo por pessoas de outros lugares, que elas vão entender o que aquela crônica queria dizer, porque ela é baseada em acontecimentos do dia a dia que pode acontecer com qualquer pessoa, fatos comuns. Por exemplo, você passou e viu uma pessoa pedindo comida. E aí você parou para pensar sobre aquilo, por que aquela pessoa estava passando fome, pedindo comida, e você escreve um texto falando sobre esse acontecimento e refletindo sobre isso. Criou-se uma crônica reflexiva. Ou então, você pegou um ônibus errado
e teve que parar num outro bairro e pedir informação de onde você estava, como você voltava, e aquilo virou uma confusão. No final foi muito engraçado. A situação que pode acontecer com qualquer pessoa, não é? Você criou ali, escreve essa história, né, contando as peripécias do seu erro, e você escreve uma crônica humorística. Tá vendo que as crônicas são baseadas em acontecimentos que qualquer pessoa pode viver no seu dia a dia, e a partir daí você tira ali ou uma reflexão, uma moral, ou então uma história engraçada. Isso é uma crônica. Vamos ver esse exemplo aí, ó. Exemplo de crônica humorística. Como evitar o mau hálito? E esse foi um trecho adaptado de uma crônica de um cronista muito famoso, Luiz Fernando Veríssimo. Tá só um trechinho aqui, não é a crônica inteira, tá? Então, ó, o maior constrangimento da vida moderna não é tropeçar em público ou ser pego falando sozinho. É alguém lhe dizer de repente, você está com mau hálito. O ideal seria que todos andássemos com um amigo de confiança, autorizado a nos avisar discretamente antes que o estrago fosse feito. Psiu, cheira seu próprio bafo. Bom, esse trechinho, que não é a crônica inteira, já mostra para nós que essa crônica ela vai para o lado do humor, né? Quem é que vai andar com um amigo o tempo todo do lado para ficar sentindo o seu hálito? É claro que isso é uma piada, né? Então, essa crônica é baseada num acontecimento, num fato que pode acontecer com qualquer pessoa. A gente ficar com mau hálito, isso pode acontecer com qualquer um, não é? Mas é realmente constrangedor. E ele, além de refletir sobre isso, ele vai fazendo aí algumas colocações engraçadas, né? Mais bem-humoradas sobre essa situação. Então, que análise nós podemos fazer? Olha só, que o Veríssimo usou o humor para tratar de um incômodo comum, exagerando nessa solução que ele propõe, que é ter um amigo fiscal de hálito. Tá vendo? Vamos ver um outro exemplo aí de uma crônica mais reflexiva. Esse trecho dessa crônica foi adaptado da Arte de Andar nas Ruas do Rio de Janeiro, de Rubem Braga. Andar na rua é uma arte. Você precisa estar atento aos buracos, aos ladrões, aos sinais, aos outros andarilhos. Mas, se parar para olhar, verá o céu azul, o sol nas pedras, o cheiro de café. A vida está ali, entre o perigo e a beleza. Nessa crônica, o Braga mistura a observação do cotidiano com uma reflexão poética sobre a vida urbana. Então, ele começa falando sobre os perigos de andar nas ruas, e aí ele fala nas ruas do Rio de Janeiro, né? Porque ele mora ali, ele anda por ali. Então, são os ladrões, os sinais de trânsito, os buracos, a gente poderia colocar aqui os carros. Então, todo mundo vive essa situação. Quando você vai andar na rua ali, muito movimento, você tem que prestar atenção em tudo. E isso pode acontecer com qualquer pessoa no dia a dia, não é? Mas ele aproveita para refletir sobre como esse andar na rua também pode ser usado para nós observarmos as pequenas coisas do dia a dia. Sol batendo nas pedras, né? O vento, o cheiro de café, que é tão gostoso que a gente vai passando na porta ali de uma cafeteria ou de uma lanchonete, você sente aquele cheirinho de café, o cheirinho de salgado, quentinho, não é? De pão de queijo. Então, veja bem, ele vai fazendo uma reflexão de como nós podemos, ao mesmo tempo, ou devemos, ao mesmo tempo, lidar com os perigos de andar na rua, mas também viver aquele momento ali de aproveitar aquele passeio de uma maneira que a gente sinta as coisas boas que existem ali, a gente perceba as coisas boas que existem ali. Tá vendo que isso é um texto reflexivo baseado no acontecimento do dia a dia, que é caminhar nas ruas. Então, a crônica é esse tipo de texto. Tá vendo que nós conhecemos aí as características da crônica? A crônica é um gênero versátil que permite ao autor brincar com as palavras, provocar pensamentos, seja ela divertida ou profunda, humorística ou reflexiva. Ela sempre mantém um pé na realidade, ou seja, nos acontecimentos da vida, e outro na imaginação, na criatividade, no humor, na reflexão. E aqui eu trouxe algumas capas de textos, de livros com crônicas muito boas, ó, para gostar de ler,
algumas crônicas aqui do Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga. Aqui outra, Para Gostar de Ler. Se vocês encontrarem esses livros, eu tenho certeza que vocês vão adorar os textos que tem aqui. E essa daqui, As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, que é uma seleção de crônicas brasileiras. Bom, depois de nós conhecermos esse gênero, né? Que nessa aula nós conhecemos o gênero crônica, aprendemos quais são as características, quais os tipos de crônica, como que a crônica é criada a partir de quê? De elementos da realidade, de acontecimentos do cotidiano. Nós iremos mais à frente ler algumas crônicas para conhecer melhor e nos deliciar com esse gênero. Então eu te espero para as nossas próximas aulas. Até lá!